Há mais de 2.000 anos, agricultores na China usavam uma irrigação tão eficiente que bastava encher um recipiente uma vez por semana. Sem eletricidade, sem bombas, sem mangueiras. O segredo era um pote de barro enterrado que libera água apenas quando o solo pede. Neste vídeo, você vai aprender passo a passo como montar esse sistema e quais plantas se beneficiam mais dele para produzir mais, gastar menos e vencer a seca. O tomate é uma das melhores plantas para começar, porque tem raiz agressiva e responde rápido ao fornecimento constante de água no subsolo. Com o pote de barro, você evita rachaduras no fruto e reduz o estresse por seca, mantendo o crescimento e produção mais estáveis mesmo em ondas de calor. Escolha um vaso de terracota sem esmalte com capacidade entre 2 e 6 litros. Tampe o furo do fundo com rolha, silicone ou argila. Enterre o pote deixando a borda 2 dedos acima do solo. A terra deve encostar firme no vaso para a umidade se transferir por tensão. Plante o tomate em volta do pote, mantendo distância de 20 a 40 centímetros do centro. Use cobertura morta sobre o canteiro, como palha ou folhas secas. Isso reduz evaporação e faz o sistema render ainda mais. O pote libera água apenas quando o solo seca, evitando excesso de rega. Complete o pote com água e cubra a boca com um prato. Pedra lisa ou tampa simples. Isso impede evaporar por cima e evita que mosquitos usem o recipiente. Em períodos quentes, verifique a cada 5 a 7 dias. Se o nível baixar, reponha até encher. Simples e constante. Para evitar doenças, mantenha folhas inferiores podadas e nunca molhe a copa. Como a umidade fica subterrânea, o ambiente ao redor do tomate fica menos favorável a fungos. Resultado: menos requeima e menos mancha foliar. Esse sistema melhora a qualidade do fruto e reduz perdas por calor extremo. O pimentão sofre muito com oscilação de água. Quando o solo seca e depois recebe muita água de uma vez, ele aborta flores e derruba frutos novos. A irrigação com pote enterrado reduz esse choque, mantendo umidade regular e sustentando floração por mais tempo. Use um vaso menor, de 1 a 3 litros, para canteiros pequenos. O raio irrigado costuma ficar entre 40 e 70 centímetros, dependendo do solo. Em solo arenoso, a água se espalha menos e o vaso precisa ficar mais perto da planta. Em solo argiloso, espalha mais e dura mais dias. Plante 2 pimentões ao redor de um pote, em lados opostos. Faça cobertura morta e espessa. Isso permite que o pote trabalhe com máxima eficiência, pois o solo superficial não resseca rápido. Evite cavar o canteiro depois de instalado, para não romper raízes que vão se enrolar no vaso. O sinal de que está funcionando é claro. Em poucos dias, a planta fica mais firme ao meio-dia, com menos murcha, mesmo no calor. Se você desenterrar depois da safra, verá uma rede densa de raízes agarrada à terracota. Isso mostra que a planta puxa água por pressão radicular. Adube com um composto maduro e uma fonte leve de potássio, como cinza bem peneirada em pequena quantidade. Com umidade estável, o pimentão consegue absorver nutrientes com mais eficiência. A irrigação subterrânea reduz lixiviação, então o fertilizante fica no solo e não vai embora com excesso de água superficial. O pepino cresce muito rápido e exige água constante para não ficar amargo. Regas irregulares geram frutos deformados, casca dura e queda de produção. Com pote enterrado, o pepino mantém fluxo contínuo de água no sistema radicular, crescendo mais uniforme e com menos estresse no calor. Para pepino, instale o pote no centro do canteiro e plante 3 a 4 mudas ao redor, formando um círculo. Se usar tutor ou treliça, posicione as mudas apontando para a estrutura. Isso melhora a ventilação e reduz fungos. A irrigação por pote evita molhar folhas, diminuindo o oídio. Encha o pote e observe o consumo. Pepino bebe muito em fase de frutificação. Em semanas quentes, pode exigir reposição a cada 3 a 5 dias, dependendo do tamanho do vaso. Se o vaso secar rápido, aumente a capacidade ou use 2 potes por canteiro. Mantenha a borda do pote sempre acima do nível do solo. Se a chuva trouxer terra para dentro, a água fica turva, forma lodo e pode entupir poros. Uma tampa simples resolve isso. Se quiser aprimorar, coloque um filtro caseiro com pano na boca, sem bloquear a reposição de água. Use cobertura morta e colha frutos jovens regularmente. Quanto mais colhe, mais produz. A irrigação constante evita pausas de crescimento que travam a planta. Isso é o ponto principal desse método. Não é água em excesso. É água disponível no momento certo. A planta decide quando puxar, não você. A abóbora é uma planta extremamente resiliente, mas quando falta água na fase de enchimento dos frutos, ela reduz o tamanho e pode abortar parte da safra. O pote enterrado permite produzir abóboras maiores e mais uniformes, com menos desperdício de água, especialmente em verões longos e secos. Use um pote maior, de 6 a 10 litros, porque a abóbora tem raiz ampla e alto consumo. Enterre próximo ao centro do espaço, onde a rama vai se expandir. Plante a muda a 30 ou 40 centímetros do pote.
Com o tempo, a raiz encontra o vaso e se concentra ali. Uma grande vantagem é a redução de mato. Como a água não fica na superfície, ervas daninhas germinam menos. Some a isso a sombra das folhas da abóbora cobrindo o solo e você praticamente elimina a capina. Essa combinação de sombra, cobertura morta e irrigação subterrânea vira um sistema de autoproteção do canteiro. Complete o vaso uma vez por semana e observe se o solo ao redor permanece com leve umidade, sem encharcar. O método é autorregulável. Se chover muito, o solo fica saturado e a tensão de umidade cai, fazendo o pote parar de liberar água. Isso evita excesso e mantém a saúde da raiz. Ao longo do ciclo, forneça composto, esterco bem curtido ou humus. A abóbora responde melhor quando há matéria orgânica disponível, porque o pote mantém umidade ideal para a decomposição e liberação de nutrientes. Você cria um microecossistema ao redor do vaso, raízes, micro-organismos e água no ponto certo. O melão produz melhor quando cresce com água regular no início e redução controlada perto da maturação, para concentrar açúcar. O pote enterrado facilita isso. Você fornece estabilidade na fase vegetativa e depois apenas reduz reposição na reta final. Assim, o melão fica mais doce sem risco de colapso por seca. Use potes de 3 a 6 litros. Plante 2 mudas por pote, uma de cada lado. Faça condução em rama no chão com palha grossa ou conduza em treliça se o espaço for pequeno. O segredo é manter o solo sempre protegido, porque melão sofre com calor direto no solo, que acelera a evaporação e trava o crescimento. No início, mantenha o pote sempre cheio. Quando os frutos estiverem bem formados, você pode espaçar reposições. Em vez de regar por cima, basta reduzir a disponibilidade no pote, que a planta se ajusta sem estresse brusco. O sistema permite controle fino, sem precisar cronômetro ou bomba. Evite que a boca do pote fique exposta ao sol, porque isso aquece a água e reduz eficiência. O ideal é cobrir com tampa e ainda sombrear com folhas, palha ou até um pedaço de madeira. Água fresca no subsolo é um ganho invisível que melhora a absorção e reduz choque térmico nas raízes. Se o solo for muito arenoso, compacte levemente ao redor do vaso na instalação. A irrigação depende do contato solo-barro. Se houver um vão de ar, a tensão falha e a água não migra corretamente. Isso é detalhe técnico, mas faz diferença. Contato firme significa fluxo consistente. O quiabo ama calor e cresce rápido, mas perde produção quando passa sede. Ele também é sensível a regas irregulares, que travam o desenvolvimento e tornam os frutos fibrosos. O pote enterrado mantém crescimento contínuo, com colheita mais longa e quiabo macio por mais semanas, mesmo em época seca. Instale um vaso de 3 a 6 litros e plante 2 quiabos ao redor. O quiabo faz raiz profunda e se beneficia muito de água disponível abaixo da superfície. Em vez de molhar a camada superficial, você cria um reservatório subterrâneo que sustenta a planta quando o clima fica extremo. Isso é perfeito para hortas que não podem ser regadas todo dia. Mantenha a cobertura morta e retire folhas velhas da base para ventilar. Como a irrigação não molha folhas, o quiabo tende a ter menos problema com fungos e manchas. A umidade constante ajuda a planta a absorver cálcio e outros nutrientes essenciais, reduzindo queda de flores e deformação de frutos. Para melhorar ainda mais, faça uma pequena bacia de cobertura ao redor do vaso com palha grossa. Isso estabiliza a temperatura do solo e impede rachaduras. Uma vez por semana, encha o pote e observe. Se estiver consumindo rápido demais, você pode aumentar o vaso ou instalar 2 potes para 4 plantas no mesmo canteiro. Colha a cada 2 dias. O quiabo produz mais quando não deixa frutos envelhecerem na planta. Com irrigação estável, ele não entra em pausa e segue florescendo. Esse método não é somente economia de água, é consistência fisiológica. A planta não recebe água em ondas, recebe água no ritmo do solo. A couve é uma das plantas mais produtivas e resistentes para cultivo doméstico, mas perde qualidade quando passa sede. Quando a umidade oscila, as folhas ficam mais duras e a planta reduz o ritmo de brotação. Com o pote enterrado, a couve mantém crescimento constante, soltando folhas novas por muito mais tempo mesmo em períodos secos. Use um vaso de terracota sem esmalte de 2 a 4 litros. Enterre perto do centro do canteiro e deixe a borda 2 dedos acima do solo. A couve tem raiz forte e vai abraçar o vaso em poucos dias. O segredo é manter contato firme da terra com a parede do vaso para a água atravessar por tensão de umidade. Plante 2 a 3 mudas ao redor do pote, mantendo distância de 25 a 35 centímetros. Cubra o solo com palha, folhas secas ou capim triturado para evitar evaporação e manter o canteiro fresco. Esse detalhe simples reduz muito a frequência de reposição de água e mantém o solo mais vivo,
favorecendo a absorção de nutrientes pela couve. Encha o pote e cubra a boca com um prato ou pedra lisa para impedir evaporação e evitar que sujeira entre. Em períodos quentes, verifique uma vez por semana. Se a água baixar, reponha até encher. A vantagem é que não existe excesso de rega. Quando o solo estiver úmido, o pote reduz o fluxo sozinho, mantendo o equilíbrio ideal para as raízes. Para manter folhas macias e saborosas, colha sempre as folhas externas e deixe o centro continuar brotando. Adube com composto maduro ou humus ao redor da planta e mantenha o solo úmido apenas na profundidade. Como a couve não recebe água nas folhas, você reduz fungos e melhora a ventilação do canteiro, garantindo produção contínua e saudável. A berinjela é muito produtiva, mas exige regularidade. Quando passa sede, ela murcha, trava crescimento e pode abortar flores. Quando recebe excesso, depois responde com estresse e folhas amareladas. O pote enterrado cria estabilidade hídrica e isso melhora a frutificação, tamanho e número de berinjelas por planta. Use um vaso médio de 4 a 6 litros. Enterre no centro e plante 2 mudas ao redor. Com o tempo, as raízes formam um ninho em torno da terracota, puxando água exatamente sob demanda. É como se a planta tivesse acesso a um reservatório inteligente, que não depende de você acertar a rega perfeita. A berinjela gosta de solo fértil. A irrigação subterrânea aumenta a eficiência de adubação orgânica, porque mantém o solo em umidade ideal para a decomposição. Adicione composto na superfície e cubra com palha. Isso vira alimento lento e constante, sem picos. A planta cresce vigorosa sem ficar vulnerável a pragas que atacam plantas estressadas. Mantenha a boca do vaso protegida para não virar criadouro de mosquito. Uma tampa rígida funciona bem. Em época de muito calor, complete uma vez por semana e observe o consumo. Em solo leve e quente, pode exigir reposição em 4 a 5 dias. O segredo é manter a água disponível sem encharcar o canteiro. Para a qualidade de fruto, faça desbrota leve e deixe a planta bem ventilada. Como o método não molha folhas, o microclima ao redor fica menos favorável a fungos. Berinjela com água estável e boa ventilação mantém ciclo longo de produção e entrega frutos mais firmes, com menos amargor e menos deformações. O milho é considerado exigente em água, principalmente na fase de formação de espigas. Em muitos quintais, ele falha porque a pessoa rega pouco e a planta sofre justamente no momento decisivo. O pote enterrado permite manter umidade constante no centro do canteiro, aumentando a chance de espigas bem formadas mesmo sem rega diária. Use potes maiores, de 6 a 10 litros, porque milho tem alto consumo e planta grande. Enterre o vaso no centro e plante milho ao redor, formando um quadrado ou círculo. O milho é polinizado pelo vento, então o ideal é plantar em bloco, não em fileira única. O pote ajuda a sustentar esse bloco com água constante no subsolo. Complete o vaso semanalmente. No auge do calor, observe se o nível cai mais rápido. Como o milho usa muita água em crescimento, o vaso pode secar em menos de 7 dias se for pequeno. Se isso acontecer, use vaso maior ou 2 vasos por bloco. A irrigação subterrânea é especialmente útil porque evita desperdício por evaporação na superfície. Com o pote, você também reduz plantas daninhas. Em sistemas de rega superficial, a linha irrigada vira faixa de mato. Aqui, a umidade fica abaixo, então o mato tem dificuldade em germinar. Faça cobertura morta no entorno e você terá um canteiro mais limpo com menos trabalho. É uma vantagem indireta enorme, principalmente para quem planta em maior quantidade. Adube com composto e uma fonte de fósforo e potássio. O milho responde muito bem a solo vivo e fértil. O método melhora a vida microbiana, porque mantém umidade constante, favorecendo decomposição e mineralização. O resultado final é milho mais forte, com folhas mais verdes e espigas mais cheias, usando menos água e menos esforço. A cenoura precisa de solo com umidade constante para formar raiz reta, macia e sem rachaduras. Quando o solo seca e depois recebe água em excesso, a raiz racha e perde qualidade. Com o pote enterrado, você mantém umidade estável na zona de formação. E isso melhora a textura, doçura e uniformidade das cenouras, principalmente em solos leves. Use um pote menor, de 1 a 3 litros, e plante cenouras em volta em círculo. O segredo é instalar antes da semeadura. Depois, semeie cenoura em faixas ao redor, mantendo o canteiro com cobertura fina, como palha picada. A irrigação subterrânea evita crosta superficial dura, que atrapalha a germinação e deforma a raiz. Durante as 2 primeiras semanas, faça a umidade superficial leve, porque a semente precisa de água na camada de cima para germinar. Depois que as mudas pegarem, o pote assume o papel principal. Isso é importante. Cenoura precisa de superfície úmida no começo, mas depois exige estabilidade no subsolo para formar raiz profunda sem interrupções de crescimento. Complete o pote a cada 5 a 7 dias. Em solos muito arenosos, verifique mais vezes.
O objetivo é manter o solo ao redor levemente úmido sem encharcar. Cenoura em excesso de água pode apodrecer ou ficar suscetível a fungos. A vantagem do pote é ser autorregulável. Se chover muito, ele praticamente para de liberar água, protegendo a raiz. Para raízes longas e retas, mantenha o solo solto e sem pedras, misturando composto peneirado. Evite esterco fresco, que bifurca raízes. Com umidade estável e solo bem preparado, a cenoura forma raízes uniformes, com menos falhas e mais qualidade de mercado. Este método é um dos mais eficientes para hortas pequenas, onde cada centímetro conta. O pote de barro enterrado é um sistema antigo que funciona porque respeita a física e a biologia. O solo puxa água quando está seco e reduz o fluxo quando está úmido. Isso elimina desperdício por evaporação, reduz mato, diminui doenças por folhas molhadas e mantém as plantas em crescimento constante. É tecnologia simples, barata e poderosa, perfeita para a horta doméstica e pequenos cultivos. Se este vídeo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Você já conhecia a irrigação com pote enterrado ou vai testar na sua horta? Considere se tornar membro. Quem é membro tem acesso a benefícios que não aparecem para todos. Clique em Seja Membro e faça parte.